não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. O canal tranquilo? Então, na nossa comunidade do YouTube a gente sempre deixa alguma postagem juntamente com alguns links de livros para vocês adquirirem. E também deixamos sempre aqui nos comentários e na descrição do vídeo nossas redes sociais. Então se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais e quem puder apoie o nosso canal financeiramente. Temos Pix, Vaquinha, Apoios e temos nosso conto também para quem quiser nos ajudar. Tranquilo? É isso aí. Sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu! Vocês entendem porque em todas as mitologias astrológicas do mundo a Lua está associada à ideia da passagem de tempo? Porque se é a passagem de tempo você não tomaria conhecimento dela. Então você precisaria observá-la em várias situações diferentes, guardar aquilo na memória, relacionar uma coisa com outra, e daí você dizer, isso são 4 faces da mesma coisa. Isso deve ter demorado milênios para entender isso aí. Grosso modo, podemos dizer que o primeiro raciocínio, o da diferença estática, é um raciocínio lógico-analítico. É o raciocínio que o computador faz. Ou de identidade e diferença, raciocínio de identidade e diferença. E que o segundo é o raciocínio dialético, no sentido hegeliano e não aristotélico do termo. Depois explica a diferença. Os que se imaginam hegelianos sempre acusaram a lógica de identidade de ser puramente estática, de visar antes a abstrações formais do que as coisas concretas, imersas no fio do tempo, submetidas a transformações incessantes. O raciocínio dialético pretende apreender o movimento vital, por assim dizer, das transformações vitais do mundo dos fenômenos. A verdade, segundo esse método, não está no conceito fixo dos entes isolados, mas no processo lógico-temporal que ao mesmo tempo os revela e os constitui. É o sentido da famosa fórmula de Hegel, Wesen ist, was gewesen ist. A essência de um ente é aquilo em que ele se transformou. Ou seja, a essência de um ser não é a forma externa que ele nos mostra no momento, mas o resultado do fluxo total das suas transformações. Essa é a mesma coisa, por isso ele usa o exemplo. Se eu pergunto o que é uma árvore, eu não contento se alguém me mostra uma semente. Do que é esta semente? Você saberá o que a semente é quando ela tiver crescido e formado a árvore. Esta semente é uma nogueira, essa semente é um carvalho, essa semente é um abacateiro e assim por diante. Então, saber o que uma coisa é não é contemplar uma essência estática, mas observar um processo inteiro de transformações e chegar ao seu resultado final. Já é um raciocínio muito mais complexo. Porém, dá para você fazer esse segundo raciocínio se você abolir a distinção inicial, a distinção estática inicial? Não dá. Então você tem que usar, vamos dizer, a lógica de identidade, a humilde lógica formal, para você poder acrescentar alguma coisa em cima dela, né? E fazer, vamos dizer, um raciocínio dialético hegeliano. Estou chamando de dialético hegeliano porque Hegel considera a dialética superior à mera lógica formal. E Aristóteles não era assim, ele entendia a lógica apenas como, vamos dizer, uma confrontação de ideias opostas, ou seja, uma técnica de pensamento. E Hegel achava que a dialética era a própria lei constitutiva do universo, uma coisa objetiva. Então é um negócio muito mais pretensioso. Na astrologia, o símbolo que evoca este segundo enfoque é o do ciclo lunar. Ele projeta na tela dos céus o espetáculo da permanência na mudança, do ser que se revela e se constitui no devir. De fato, são as mutações mesmas da face lunar que acabam por mostrar ao homem a unicidade da fonte de luz que, pelo jogo das posições recíprocas e sucessivas, cria esta impressão de mudança e variedade, o Sol. Você tem a permanência do fator solar por baixo
das várias transformações de aparência da Lua. As várias aparências da Lua não são nada mais do que vários reflexos da luz solar. Então você tem ali, nesta cena, se no primeiro caso você tinha o contraste de duas formas estáticas, agora você tem, nesta visão, você tem a articulação da identidade com a mutabilidade. Todo o problema do platônico, do um e do múltiplo, está tudo aí contido aqui. Né? De fato, são as mutações mesmas da face lunar que acabam por mostrar ao homem a unicidade da fonte de luz e, pelo jogo das posições recíprocas sucessivas, cria-se a impressão de mudança e variedade, o Sol. Ora, o Sol não pode ser olhado diretamente. Na fórmula preciosa de Chesterton, a única coisa criada à luz da qual olhamos todas as coisas é a única que não podemos olhar. Então, nós não podemos olhar a luz, nós olhamos as coisas à luz da luz. Então isso quer dizer que a unidade, vamos dizer, por trás do processo das mutações, não pode ser vista em si mesma. Ela é vista através do processo das mutações. Se você pensar bem, todo o método histórico vai baseado nisso aqui. Não é possível você entender o que é a ciência histórica sem ter meditado sobre isso aqui. Por isso quando dizem que o Eduardo Bueno ou o Vila são historiadores, falam, você está brincando comigo? Esses são coletores de recorte de jornal. É isso que os caras fazem. Dois imbecis completos. Não tem a menor ideia do que são os problemas metodológicos, filosóficos que tem na ciência histórica. Nada. É um negócio absolutamente primário. Não tem por que tem raiva de mim? Tem que ter mesmo. Né? O Sol é, assim, uma invisível luminosidade. A Lua, por seu lado, pode ser vista com o seu claro perfil recortado no céu, mas, para compensar, esse perfil não é constante. Assim, cada uma das luminárias aparentes tem algo de esquivo, para não dizer de equívoco. Um foge ao olhar direto por seu brilho insuportável, a outra por sua forma cambiante. Foge à representação estática que preludia na esfera do imaginário o que no plano do raciocínio seria a cristalização conceitual. Ora, a mutação da aparência lunar atravessa nitidamente três fases, ou faces. A quarta face, a lua nova, é invisível. Na primeira, a lua parece crescer como fonte de luz progressivamente independente. Aí atinge uma plenitude. Aparece no céu a equivalência plena dos dois círculos luminosos que nós vimos no começo aqui do estudo. A lua cheia e o sol. Com meio grau de arco. Se a mutação se detivesse nesse ponto, diríamos que há duas fontes de luz no céu. Mas o momento da plenitude já anuncia o declínio. Já contém o germe da sua supressão e vem a minguante. E, enfim, a lua desaparece. O Sol, que durante todo esse tempo permaneceu constante sob a sua capa luminosa, revelou-se e, para o intelecto observador, constituiu-se como fonte única real de luz, expressa e desdobrada temporalmente pelo compasso ternário da superfície refletante à Lua. Você vê que toda a nossa noção de lei científica é a observação de um nexo constante por trás de uma mutabilidade qualquer. Como que o ser humano poderia ter desenvolvido esta ideia sem observar as relações entre o Sol e a Lua? Ele não teria um modelo físico para compor essa ideia. Hoje é muito simples, todos nós entendemos. Você tem uma variedade de fenômenos, e por trás dela você tem uma lei constante. Por exemplo, a lei da gravidade ou qualquer outra coisa. Né? Como é que nós chegamos a isto? Você vê que isto é tão difícil que no começo os filósofos ou negavam a existência da mutabilidade, como Parmênides,
Tudo que é mutável é falso. Só o que é estático e permanente é real. Ou fazia o contrário, não há nada permanente, tudo está sempre mudando, como fazia Heráclito. Você acha que Heráclito e Parmênides eram dois idiotas? Você acha que eles não fizeram força para chegar a essa conclusão? Fizeram, e eram dois gênios. E eles não chegaram a esse ponto. Eles dizem, olha, peraí. O que nós estamos buscando é um treco chamado lei científica. E lei científica é uma fórmula permanente por baixo de um padrão de mutabilidade. Isso custou um esforço para o ser humano. E esse esforço não seria possível se não houvesse esta base material e visível para ajudar a nossa mente. Eis porque eu acho que a coisa mais absurda da filosofia e da ciência dos últimos séculos é tentar buscar toda a chave do conhecimento no cérebro humano. Como? Se você tirar o cérebro humano deste quadro espaço-temporal que tem Sol, Lua, Terra, ele não faz nada. Então isso significa que as formas todas do nosso pensamento e do nosso conhecimento estão todas dadas na natureza externa e elas se impregnam em nós pela experiência. Nós vemos o Sol, nós vemos a Lua, nós vemos o horizonte, nós sentimos a passagem do tempo. E isto vai estruturando a nossa mente. Não está nada no nosso cérebro. O cérebro só serve para ele registrar essas coisas e guardar um pouquinho delas, que a maior parte a gente percebe e some. Então, quer dizer, o cara pensa, agora que vamos fazer aqui a ciência cognitiva e vamos, pelo exame do cérebro, vamos descobrir todo o processo cognitivo. Fala, ele está doido. Pega um cérebro e coloca no espaço, sem todo o universo físico em torno. Para que ele serve? Ele é até inconcebível, porque afinal de contas ele não passa de mais um pedaço do universo físico. Então, as formas essenciais do conhecimento, da lógica, do pensamento, da estética, etc., todas estão dadas no universo em torno e se impregnam em nós. Desde o nascimento, ou até antes do nascimento, existem estudos sobre isso. Tá certo? Então, se queremos entender o nosso processo cognitivo, não é para nós que nós temos que olhar. É para o universo que é nosso professor e nosso guia. Em tudo. Vamos lá. Então, você vê, o dia andei falando mal do Augusto Comte por causa da invenção da ditadura tecnocrática, mas você conta uma doutrina de um filósofo, não quer dizer que você joga fora toda a obra dele. E ele tinha, isso que eu estou dizendo, ele entendia perfeitamente sobre o interior e o exterior. E ele tinha régler le dedans par le dehors, regrar o interno pelo externo. O que é o externo? É o universo. O universo é o nosso professor, o universo é o nosso guia, não o nosso cérebro. Vamos lá. Tá bom. Na simbólica espiritual, o Sol representa a intelecção, a verdade, e a Lua a mente, o pensamento. Outro dia, uma vez os caras me perguntaram, o que é o espiritual? Eu digo, o espiritual é aquilo que só se revela a nós pelo pensamento, mas que transcende o pensamento. Não é só pensamento, é alguma coisa para trás. O que eu falei agora há pouco sobre a lógica pura é isso. Quer dizer, a lógica pura são relações que não dependem do nosso pensamento, mas às quais nós só chegamos pelo pensamento. 2 mais 2 é 4, não depende que eu pense isso, mas eu só posso chegar a isso através do pensamento. Então, essa é a diferença, a mente e a intelecção. Pensamento e intelecção. Ou intuição, se quiser. A pessoa usa a palavra intuição em outro sentido, por isso que eu prefiro intelecção. Isso aqui está muito bem, maravilhosamente explicado. Essas duas linhas aqui, se eu fosse explicar elas, eu ia dar o livro do Bernard Lonergan, Insight. Ele é um livro feito para explicar por que nós entendemos alguma coisa. A mente, o pensamento, a imagem subjetiva da verdade na dialética. Uma verdade latente se constitui no espírito humano pelo processo do devir que a patenteia, que a verifica, torna verdadeira. Então, há todo um processo mental que em si mesmo não é verdadeiro, mas que indica a verdade que o constitui, a verdade que está por baixo de tudo que o constitui. Então, é a Lua mostrando a origem da sua luz.
a Lua através das suas mutações, mostrando a origem da sua luz, que não é ela mesma, e sim o Sol. Estão entendendo? Muito bem, por hoje é só. Vamos para as perguntas. Daqui a pouquinho. Alô, pessoal, vamos lá. Hoje a Leila me avisou que tinha umas perguntas estranhas, e realmente tem. Mas eu vou começar aqui com uma pergunta séria. William Valdemar do Nascimento Silva. O senhor diz que captar a forma de um ente é perceber o seu esquema de possibilidades ou as potencialidades que são intrínsecas ao percebido. Aristóteles, porém, afirma que só podemos conhecer aquilo que há de mais atual no ente, isto é, a sua forma. Devemos entender, portanto, que a sua teoria se opõe a Aristóteles? Não, de maneira alguma, porque quando Aristóteles diz a forma, ele não está falando o formato, quer dizer, a sua visibilidade atual. A forma quer dizer exatamente o sistema das possibilidades que são características daquele ente. No fundo, eu estou dizendo a mesma coisa que Aristóteles, apenas um pouco mais elaborado do ponto de vista psicológico, não cognitivo. É exatamente o mesmo conceito. Né? Então, Aristóteles dá o exemplo, por exemplo, uma mão cortada tem formato de mão, mas não tem forma de mão, porque ela não tem as possibilidades da mão. Está entendendo? Então, forma quer dizer sistema organizado de possibilidades. Esse sistema em si mesmo, ele é indescritível porque ele é ilimitado. Então você se resume à definição que vai distinguir aquele objeto de outros objetos. Mas não quer dizer que você está fechando o círculo das possibilidades. Né? Então, por exemplo, existem várias possibilidades de um ente que não dependem da sua essência. Por exemplo, quando você pega um gato e transforma numa cuica, certamente a cuiquicidade do gato não faz parte da sua definição. É uma possibilidade que veio de fora e, pela violência, como diz Aristóteles, modificou aquele bicho. Todos nós podemos, né? Todo ente pode sofrer o que ele chama de mutação violenta. Mutação violenta faz parte do seu círculo de possibilidades, tá certo? E está dado na sua forma, mas não como uma propriedade que pode ser deduzida desta forma. Se vem uma violência externa e acerta um ente numa possibilidade que ele não tem, não acontece nada. Por exemplo, você tentar ensinar grego para um gato. Você pode tentar, mas não vai funcionar, porque ele não tem em si mesmo a forma requerida para aprender isso. Mas virar cuica, ele tem essa forma, entendeu? Então é isso. Agora tem algumas perguntas estranhas aqui. Né? Quando e como o senhor vivenciou e testemunhou que a maior força humana é a personalidade? Foi vendo pessoas que não tinham nenhuma. Professor, eu tenho recentemente no COF, não sei se já respondeu esse programa, gostaria de responder, por favor. Queria saber como faz para me livrar de vez da masturbação e da pornografia. Arrume uma mulher gostosa. Professor, o que o senhor pensa sobre a hipotética indicação do padre José de Anchieta, ou do próprio padre Antônio Vieira, o título de patrono da educação nacional? Qualquer um está bom, desde que não seja eu, está tudo bem. Tem duas perguntas aqui, vocês podem fazê-las? Se você tinha uma, ela tem outra. Mas tem que ler aqui. Quais ramos da filosofia do direito podem se opor a Ronald Dworkin? E a segunda, em várias aulas o senhor mencionou que ainda existem vários caminhos da filosofia que precisam ser abertos pelos alunos do COF. Peraí, vamos por partes. Eu vou responder a primeira. Ok. Com relação ao Ronald Dworkin, o Ronald Dworkin parte de uma regra que é muito certa, que os princípios estão acima da lei. Tá certo? Mas acima não quer dizer que sejam contrários à lei. Mas a lei deriva do princípio. E, portanto, ela é já uma aplicação do princípio. Se você precisar opor o princípio à lei, então das duas uma. Ou há uma falha lógica no caminho que leva do princípio à lei, ou o juiz está com treta, querendo ignorar a lei em nome de um princípio, que é exatamente o que faz o Dworkin. Vamos lá. Então, continuando aquela mesma, né? Em relação ao direito, quais caminhos ainda precisam ser abertos? O senhor poderia mencionar alguns exemplos? Bom, essa é uma questão que eu mesmo precisaria pensar um pouco mais, eu não tenho uma resposta pronta para isso. Mas, assim, à primeira vista,
Eu vejo inumeráveis problemas na esfera do direito. O primeiro problema é a mera existência de um poder legislativo permanente. Um poder legislativo permanente, ele vai estar permanentemente legislando. E isto aí viola uma das regras fundamentais do direito, que ninguém é obrigado ao impossível e de que ninguém pode alegar o desconhecimento da lei. Como eu não posso alegar o desconhecimento da lei se o seu conhecimento é impossível? Então, eu acho que esse é um dos problemas fundamentais que nós temos que resolver. Quer dizer, ou nós simplificamos drasticamente tudo isso e, né, paramos com essa história de cada deputadinho apresentar milhares de projetos de lei. Eu, cada vez que vejo um deputado dizendo, eu apresentei 2.433 projetos de lei, eu mandaria fuzilar imediatamente. Agora você diz, não, eu tirei 25 leis, você ajudou. Teve um advogado que fez isso, ele juntou toda a legislação tributária brasileira, imprimiu e foi fazendo uma pilha, a pilha era mais alta do que ele. Né? Quem é que pode alegar o conhecimento disso? Isso é feito para que todos os cidadãos estejam, em princípio, fora da lei. Então, o poder, a classe dominante, escolhe quem ela vai punir e quem ela vai esquecer. Então, isso quer dizer que o princípio de lei e ordem virou um princípio de caos total e de arbitrariedade irrefreável. Esses são problemas que têm que ser resolvidos, não são problemas teóricos, mas problemas práticos, mas são terrificantes, não é isso? Bom, vamos lá, tem uma outra pergunta aqui. Professor, a minha pergunta remonta à comparação do Sol e da Lua, da percepção do que é real e do que não é real, e dessa interdependência do que é real e do que passa pela interpretação do real através do intelecto. Existe aí uma referência à alegoria da caverna de Platão, entre o que é real, o que a mente interpreta que é real num dado momento, e num segundo momento, saindo da caverna no caso, você tem uma noção real do que é o real, e não aquela noção do que você achava real. Me fiz entender ou não? Perfeitamente, perfeitamente. Toda interpretação dos dados é baseada na comparação com outros dados. Quer dizer, você toma um dado como figura de linguagem ou como elemento comparativo e compara isso com um outro dado anterior. Tá certo? Portanto, toda dúvida sobre o mundo exterior baseia-se numa fé no mundo exterior. Se você não confia em nada do mundo exterior, você não tem como colocá-lo em dúvida. Então, muitos desses problemas são totalmente falsos. Muitos deles não existem, simplesmente. Claro, nós podemos viver num universo fictício se, em vez de confiarmos nos nossos sentidos, confiarmos no que as pessoas dizem. Né? Por exemplo, todo o ceticismo antigo, ele não passa de um monte de pegadinhas. Aquele negócio, você põe o pau dentro d'água, ele parece que está quebrado. Eu digo, agora me diga por que um pau dentro d'água deveria parecer igual a um pau na superfície, no ar. Por que seria isso? Você está partindo do princípio de que as coisas não deveriam ser assim. Me prove que não deveriam ser assim. Não tem prova, então a pergunta é idiota. Né? O que está longe parece menor do que está perto. Eu digo, se não parecesse, como é que você ia saber que está longe ou que está perto? Quer dizer, são objeções. Os céticos antigos são uns pentelhos. O negócio é só fazer pegadinha para dificultar a vida dos outros. Se você passa a vida ouvindo essas pessoas, você de fato se fecha dentro da caverna do Platão. E alguém tem que tirar você de lá para você ver como as coisas são realmente. Mas toda esta coisa fictícia é criada pelo falatório. Né? Agora, se desde o início você é educado para acreditar no que os outros dizem e não no que você vê, você está lascado. E o fato é que muito do que nós chamamos de educação é exatamente isto. É tudo o negócio do Groucho Marx. Afinal, você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos? Olha, eu sempre tive uma defesa instintiva contra isso. Não tanto instintiva, mas em parte aprendida. Eu lembro, no dia em que o professor de geometria disse que um ponto não media nada e que vários pontos somados formavam uma reta, eu disse o seguinte, eu não quero aprender este negócio. Isso vai me fazer mal. E eu só voltei a estudar isso aos 38 anos, quando eu descobri a solução desse problema. Agora, se você vem
vamos dizer, engolindo lições e mais lições e mais lições, que você sabe que são absurdas, mas que você quer aprender só a operar aquilo para passar de ano, você está sendo imbecilizado. Mas o culpado não é só o professor, não é você mesmo que aceitou esse jogo.